Olá, pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4 do Evangelho do Senhor Jesus escrito por Mateus. Eu quero começar aqui fazendo um convite para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é um inscrito. Quero te convidar a fazer aqui a sua inscrição. Não se esqueça aí de ativar o sininho para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E você está vendo aí na sua tela o endereço para que você possa seguir o Peregrino também nas demais mídias sociais. Temos aí uma página no Facebook, um perfil no Instagram, temos um grupo no Telegram, um perfil no Twitter. E você está vendo que existe aí um número de celular de WhatsApp. E por que esse número está aí? Porque eu quero te fazer um convite. Todo esse conteúdo que nós vamos estar estudando hoje, ele faz parte de um projeto de estudo bíblico online. E você pode fazer parte deste projeto. Você precisa apenas mandar uma mensagem para este número de telefone e juntar-se a nós. As nossas aulas elas são realizadas todas as quintas-feiras, às 19h30, com duração de 1h15. E elas são realizadas pela plataforma do Google Meet. Portanto, se você tem interesse, junte-se a nós, vamos estudar a palavra de Deus online. A vantagem é que, além de você poder interagir com as pessoas que participam do projeto, você também poderá estar tirando as suas dúvidas, fazendo seus comentários e ter acesso a todo o conteúdo, a todo o material que a gente utiliza nessas videoaulas. Amém? Então, não perca tempo e junte-se a nós. Antes de iniciarmos aqui, eu ia falar do esboço, mas vamos fazer aqui uma oração. Feche os seus olhos e me acompanhe. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos acompanhe nesse momento, que possa ser um tempo de qualidade, um tempo de aprendizado e que mais do que conhecimento, ó Pai, nós possamos entender melhor como que o Senhor deseja que nós, como Teus discípulos, venhamos a Te servir e Te seguir nessa terra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos? Enquanto você vai se preparando, pegando a tua Bíblia, papel e caneta, eu quero falar para você que este capítulo 4 de Mateus, a maioria das versões bíblicas acabam dividindo ele em 4 partes. Mateus aqui vai começar trazendo para nós a tentação de Jesus, do verso 1 até o verso 11. A partir do verso 12 ao 17, ele já traz um outro tema, falando sobre o início, das pregações de Jesus na Galileia. Nós vamos ver a partir do verso 18 até o 21, Jesus chamando os seus primeiros discípulos, Mateus narrando essa situação, esse evento, e do 23 até o final, o 25, Jesus ensinando o povo e curando as pessoas naquela região da Galileia. Portanto, são temas bastante interessantes, eu gostaria que você continuasse comigo aqui, ficasse comigo aqui até o final. Eu tenho trazido no início das nossas aulas aqui, nesse início do estudo de Mateus, um pouco da questão cronológica, e agora você vai ver que a situação vai ficar um pouco mais complexa. Por quê? Porque deste ponto em diante, a cronologia dos eventos registrados pelos 4 evangelistas se misturam bastante. Embora Mateus, Lucas e Marcos procurem seguir a mesma estratégia, nós vamos perceber, por exemplo, que João vai trazer alguns eventos diferenciados. E como que a gente consegue acompanhar melhor isso? A melhor forma de você fazer isso é através da Bíblia cronológica. Eu tenho dito isso, essa é uma ferramenta que eu utilizo muito para preparar aqui os nossos estudos, para que você possa ter uma noção correta da sequência dos eventos, que permearam aí o ministério do Senhor Jesus. E aí quando você vai para a Bíblia cronológica, você vai ver que João, por exemplo, trará alguns eventos que vão misturar a essa sequência de Mateus. João, por exemplo, fala lá no capítulo 1 que Jesus, na narrativa de João, escolheu lá os seus discípulos. Então ele traz uma narrativa. Lucas também traz uma narrativa sobre isso. E é muito interessante você conhecer essas 3 narrativas. Tá? Bom, e aí João, no capítulo 2, ele vai falar também de um milagre que o Senhor Jesus realizou, que é considerado o primeiro milagre do ministério de Jesus, que é aquele que lá em Caná da Galileia,
ele transformou água em vinho, tá certo? E João, no capítulo 3, ele vai começar a trazer para nós que Jesus estava batizando lá na região da Judéia. Já começou ali o seu ministério também, e temos a situação envolvendo a prisão de João Batista. E você vai ver que essa cronologia é interessante, porque depois da tentação de Jesus, a segunda parte do nosso capítulo aqui de Mateus já começa pós-prisão de João Batista. E nós vamos ver que a prisão de João Batista, Mateus só vai narrar lá na frente. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, essa cronologia ela fica agora um pouco mais confusa de você acompanhar. Não entenda, então, você que está estudando os evangelhos agora, que se você pegar a sequência corrida aqui de Mateus, que realmente os eventos aconteceram exatamente nessa sequência. Tá ok? Existem aí algumas diferenças, algumas inserções, alguns eventos que aconteceram antes e que Mateus vai registrar depois. Ok? Bom, e aí seguindo então adiante, nós vamos então começar aqui pelo nosso primeiro tema, que é falando a respeito da tentação de Jesus. Eu quero trazer aqui para você o texto, eu vou estar lendo na versão da NVI e você vai me acompanhando aí na sua versão bíblica. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar um comentário e a gente vai interagindo por aqui, tá bom? Então vamos ler aqui o texto bíblico. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e os serviram. Amém, queridos? Que texto maravilhoso, né? Pois bem, eu estou trazendo para você aqui um mapa da região lá da Judéia, ali da região da Palestina, que mostra o ministério do Senhor Jesus. Eu quero só chamar a sua atenção aqui para um ponto. Quando você vê na parte inferior desse mapa ali a região do Mar Morto, nós temos do lado direito a primeira caixinha de texto. Na segunda caixinha de texto, logo acima, é a região onde acredita-se que João Batista estava realizando os batismos e que foi ali que Jesus o procurou para ser batizado, evento que nós narramos do capítulo anterior. E do outro lado do Jordão, do lado oposto do Jordão, acredita-se que foi a região onde Jesus realmente passou por esse episódio da tentação. Então isso é apenas para que você possa ter uma ideia da localização geográfica aonde os eventos aconteceram. Agora, com relação a esse texto que nós acabamos de ler, queridos, são evidentes, né, os paralelos, né, as comparações que existem entre Adão e o Senhor Jesus. Ambos passaram por tentações, né? E não é por acaso que, inclusive, Paulo chama Jesus de segundo Adão. E como nós já estudamos aqui no capítulo 2, Mateus também vai chamar o Senhor Jesus de Israel, porque Israel também enfrentou um deserto durante a peregrinação do Êxodo. Só que, em contraponto aos israelitas, né, Jesus cumpriu a história de Israel ao peregrinar pelo deserto, porém sem pecar. Ele provou ser o Filho de Deus e ele derrotou Satanás nesse embate espiritual. E uma vez que ele foi, então, tentado como ser humano, é interessante porque ele nos mostra a sua compaixão por nós quando nós enfrentamos tentações. E nós temos a segurança e a certeza que ele está sempre pronto para nos ajudar a vencê-las, assim como ele venceu. Vamos analisar um pouco agora os textos, versículo por versículo.
E eu quero começar aqui dizendo para você que existe uma coisa que chama muito a atenção nesse primeiro versículo, é que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo pelo Espírito Santo. Olha, isso é interessante, porque quando nós vamos ao texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, no verso 2, nós vamos ver que Deus permitiu que o povo de Israel peregrinasse por 40 anos no deserto para pôr à prova o coração deles. Olha só o que diz lá o texto de Deuteronômio. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Isso, queridos, nos faz compreender que determinadas provações, determinadas situações em que nós enfrentamos na vida são testes, são situações em que Deus nos coloca para nos capacitar, para nos avaliar, para nos desenvolver. Mas a tentação, é importante ficar claro, ela não veio da parte de Deus. O Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto, mas quem o tentou foi o diabo. Deus permitiu que o diabo tentasse o Senhor Jesus para testar o caráter de Jesus e para mostrar para o diabo que Jesus era o Messias. E para que hoje nós também pudéssemos ter essa certeza, né? Mas nós não podemos nos esquecer que, como diz em Tiago, capítulo 1, 13, Deus não tenta ninguém. Olha lá o que Tiago escreveu. E quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Amém? Na verdade, o Senhor Jesus, dentro dos seus atributos, né, de ser 100% Deus, 100% homem, tinha que passar por isso para poder também nos fortalecer que ele era o ungido de Deus. E claro que Deus sabia, né, o que estava no coração do povo de Israel, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua onipotência. Ele sabia que o povo de Israel, por ser um povo obstinado, reclamaria, resmungaria, retrucaria, mas ele também conhecia que o seu filho não faria nada disso. Amém? Bom, continuando então aqui, queridos, vamos aqui ao verso 2 e nós vamos ver que lá não existe, né, nenhuma coincidência com aquilo que Deus faz. Teoricamente, existe sempre uma sombra, né, em relação àquilo que nós vemos no Antigo Testamento com aquilo que acontece no Novo Testamento. E existe uma relação muito interessante do número 40. Né? O povo peregrinou 40 anos pelo deserto, enquanto o Senhor Jesus jejuou por 40 dias no deserto. A Bíblia nos fala, inclusive, de 4 pessoas que jejuaram por 40 dias. Moisés, né, nós podemos ver essas informações em Deuteronômio, capítulo 9, lá no verso 9, depois do verso 18, no verso 25 e também no capítulo 10, verso 10. Josué estava com Moisés quando ele foi receber a tábua dos 10 mandamentos. Então, Êxodo 24, 13, 18, 32, 15 e 17 também nos leva a concluir que o Josué estava lá e também acompanhou esse jejum de Moisés. Agora, Elias, em 1 Reis, capítulo 19, do verso 7 ao 18, também fala do jejum de Elias. E agora nós temos a situação de Jesus. Amém? E olha que interessante, né? O objetivo do Satanás era o de levar Jesus Cristo, queridos, a pecar. Apenas um pecado seria o suficiente para desqualificar o Salvador, para frustrar os planos de Deus de salvação para a humanidade. Então ele tenta de todas as formas. E aqui ele chega, então, se aproxima do Senhor, sabendo que o Senhor tinha passado por aquele período de jejum, e vai lançar a sua primeira tentação. E aí ele fala, né? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Bom, queridos, mas por outro lado, enquanto Satanás estava ali tentando, por outro lado nós tínhamos Deus, né, que mesmo permitindo que o Espírito Santo levasse Jesus ao deserto para ser tentado, ele queria provar que Jesus Cristo era o seu Filho perfeitamente divino, perfeitamente humano, e que ele viveria e que ele viveu sem nenhum pecado, sendo, portanto, aí um Salvador perfeitamente digno e suficiente. E então Jesus, em suas
primeiras palavras, vamos assim dizer, registradas na Bíblia, após a unção do Espírito Santo no seu batismo, ele vai responder para o Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus aqui, ele usa um texto que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3. Olha o que diz o texto lá. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Fazendo uma reflexão sobre essa primeira tentação. O que Satanás buscava com isso, queridos? Satanás estava tipo assim dizendo para o Senhor: use os seus poderes milagrosos, obedecendo às minhas ordens, para suprir aí essa sua necessidade comum. Só que, no entanto, queridos, a resposta de Jesus, ela rebate Satanás, e não só a ele, mas a todos aqueles que deixam ser levados pela ganância, pelo egoísmo, pela inveja, né, invertendo os valores das coisas, e Jesus então recusa usar os seus poderes sobrenaturais para obter um alimento. Por quê? Porque Jesus confiava que Deus providenciaria isso para ele. Ao contrário do povo de Israel, que quando peregrinou pelo deserto, quando esteve provado pelo deserto, reclamou, provocou a Deus e agiu com incredulidade, nós vemos aqui que Jesus não questionou o Pai. Ao invés disso, ele confiou na provisão que ele receberia e que Deus supriria a sua necessidade. Amém, queridos? E aí, seguindo adiante, nós vamos ver então que o Satanás, né, todo orgulhoso na sua arrogância, né, naquilo que nós chamamos de empáfia, que é a qualidade de quem é tão orgulhoso que não consegue enxergar nada além de si próprio. O diabo, então, não se permitiu compreender aquilo que Jesus estava dizendo e muito menos aceitar a resposta do Senhor Jesus, e ele vai então fazer uma nova investida. Ele vai levar Jesus agora até um ponto mais alto lá no templo da cidade de Jerusalém e vai expor Jesus a uma situação para colocar Deus à prova. E acredita-se que a altura desse ponto onde ele levou o Senhor Jesus até o ponto mais baixo era de 215 metros de altura. Então, e aí ele vai chegar e vai, nessa nova investida, colocar Jesus numa situação que ele vai trazer, né, dentro das suas atribuições de mudar todas as coisas, uma citação totalmente inadequada do Salmo 91, versos 11 e 12. Na verdade, ele vai omitir partes do texto, né, que não se ajustavam aos seus intentos, tentando aí dar um texto e um significado diferente ao texto. E aí ele vai, nessa investida, mais uma vez, tentar induzir o Senhor Jesus ao tropeço. E aí ele fala: olha, se você então é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos deles te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, este mesmo método de interpretação inescrupulosa da Bíblia tem se repetido ao longo dos séculos, né? Na criação, no desenvolvimento, ao longo da história da igreja, todas essas alterações heréticas, elas têm se mantido ao longo da história da humanidade. E vai ser assim até a volta do Senhor Jesus. Olha só, para você ter uma ideia, né? Vamos ver aqui o que verdadeiramente o Salmo 91 quer dizer. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas será que é isso mesmo que Satanás estava dizendo que o Salmo 91 quer dizer? Não. O contexto do Salmo 91, queridos, ele fala de uma proteção divina para aquelas pessoas que se refugiam em Deus, e não para aqueles que vivem se aventurando perigosamente para testar o poder e a fidelidade de Deus. E a resposta do Senhor Jesus vai ser exatamente nessa linha, refutando, né, essa provocação de Satanás. E aí, queridos, então, para responder a essa segunda provocação, essa segunda tentação,
o Senhor Jesus vai citar Deuteronômio 6:16, em que diz: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Esse texto lá em Deuteronômio 6:6 está escrito assim, né? Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Moisés aqui estava em Deuteronômio falando isso ao povo de Israel. E o que Satanás buscava com essa tentação, queridos? Olha, prova, né? Prova que tu és o Filho de Deus, com uma demonstração especial da proteção que ele vai te dar, né? Seja imprudente e faça aí uma exibição do seu poder. E sabiamente Jesus então contra-ataca ao apelo do diabo, usando um princípio bíblico de honrar a Deus, algo que era ignorado por Satanás. Satanás, então, não satisfeito, ele tenta seduzir o Senhor para aquilo que o levou a cair, a ambição e o desejo de ser igual a Deus. Ele então, né, que é chamado de príncipe do mundo, ele vai oferecer ao Senhor todos os reinos do mundo. E qual era a estratégia do diabo? Ela consistia em induzir o Senhor Jesus a fazer mau uso da sua condição de filho, a fim de desviá-lo do caminho de sofrimento e de obediência que culminaria na obra da cruz. E aí, queridos, ele então vai chegar e vai lançar a terceira tentação, ao fazer aqui, né, uma oferta, falando para o Senhor que se o Senhor se curvasse a ele, em uma expressão de total entrega, submissão e adoração, ele daria ao Senhor Jesus tudo aquilo. E o Senhor Jesus, então, vai mais uma vez resisti-lo e responder usando mais um texto bíblico. E vamos ver aqui qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu para Satanás. Jesus, então, usando a inspiração, lá em Deuteronômio 6:13, vai responder: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Tá? Esse texto lá de Deuteronômio 6:13 diz o seguinte, né? Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. O que Satanás buscava mais uma vez com essa tentação? Olha, use o meu poder, a minha influência, né, de organização dos reinos mundanos, para que você se torne entre os homens aquilo que você procura, ou seja, aquilo que você quer de ser reconhecido como filho de Deus. É interessante que Jesus, querido, vai usar, né, para refutar todas as provocações de Satanás, trechos da lei de Deus, que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. E aí nós vamos ver que, diante da impossibilidade de levar Jesus ao tropeço, e mediante uma ordem que ele deu, Satanás então vai se retirar, e os anjos virão e servirão ao Senhor, como se fosse aí uma recompensa, uma coroação, por ele ter sido aprovado na sua primeira grande provação. Amém, queridos? E assim nós terminamos, vamos assim dizer, esse primeiro tema aqui do nosso capítulo. Vamos falar agora a partir do segundo, e é onde nós vamos ver que Jesus começa a pregar na região da Galileia. Eu quero trazer aqui para você o texto também lá de Mateus 4, do verso 12 ao 17, na NVI. Olha o que diz aqui o texto bíblico. Quando Jesus ouviu que João havia sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Só para que você possa ter uma noção geográfica, né? Essa é a região da Galileia. Nós temos aí no centro do mapa o Mar da Galileia. Você pode olhar no cantinho superior do Mar da Galileia, um pouquinho mais para o lado esquerdo, a cidade de Cafarnaum, que nós acabamos de ler aqui. E já na região mais centro-sul ali, do lado esquerdo, nós temos Nazaré. Então foram duas cidades citadas aqui nesse texto. Nós vamos comentar um pouquinho
sobre essas situações. Vocês perceberam aí, queridos, que depois que João Batista anunciou e o Senhor Jesus também, né, foi anunciado por Deus ali como Filho de Deus, ele foi levado para o deserto para ser tentado, passou por essa tentação e a partir daí ele iniciou o seu ministério. E ele já começa, vamos assim dizer, confrontando os israelitas e agora aqui os galileus com a mensagem do reino de Deus. Tá? E aí João, né, sendo preso, ao Senhor Jesus tomar conhecimento da prisão de João, ele então retorna para a Galileia. Os estudiosos apontam que esse seria o início, vamos assim dizer, do ministério do Senhor Jesus na Galileia. João Batista ele foi preso por ordem de Herodes Antipas. Nós vamos falar mais sobre João Batista e a sua prisão quando chegarmos em Mateus 14. Então, como eu disse, a ordem cronológica como fica um pouco misturada. Mateus só vai falar da prisão de João Batista lá em Mateus 14. Só vai estar escrito lá em Mateus 14. Só que agora nós já estamos vendo um texto aqui que fala após a prisão de João Batista, ok? E quem era Herodes? Era um tetrarca da Galileia e da Pérea, né? E ele mandou prender João Batista porque João Batista confrontava os pecados de Herodes com a Herodias. Nós vamos comentar isso quando chegar em Mateus 14. Eu não vou ficar dando spoiler aqui não, tá? E Jesus, então, sabendo dessa situação, queridos, né, da prisão de João Batista, ele retorna para a região da Galileia. Ele volta lá para o norte, né, mais especificamente para Nazaré, cidade onde ele cresceu com a sua família. Só que, como nós lemos aqui nesse versículo, ele não ficou muito tempo lá em Nazaré. Houveram alguns episódios lá que fez Jesus sair de lá. Jesus, na verdade, ele foi rejeitado lá em Nazaré. Lucas conta-nos um pouco sobre isso, né? E aí é onde ele dirige-se para Cafarnaum. E essa cidade de Cafarnaum, queridos, até então, né, ela não havia sido citada em nenhum momento, nem no Antigo Testamento. Ela é uma cidade, vamos assim dizer, como nós vimos ali no mapa, que fica naquela parte norte do Mar da Galileia, bem à beira do mar, né, entre as terras de duas tribos de Israel, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. E a saída, né, vamos assim dizer, do Senhor Jesus para lá tinha um propósito. Tá? Essa região de Cafarnaum ela é interessante porque ela até então ela era vista como uma região com uma certa reservas pelos fariseus. Tá? Toda a região da Galileia, de certa forma, os judeus, né, eles tinham um preconceito contra os galileus. Muitos judeus eles consideravam os galileus pessoas incultas, incapazes de pronunciar até mesmo certas palavras, né, e isso dificultava o ensino, a doutrina dos fariseus. Então, a Galileia, queridos, ela é uma região mal vista, por ela também, além de ter essas dificuldades, ela passou por um processo de miscigenação de raças muito grande. Então o judeu mesmo, eles não gostavam daquela região do povo galileu exatamente por isso. Né? Bom, e aí nós vimos que Jesus começa lá, tá? Fazendo essas pregações, mas por que ele foi para lá? Para que se cumprisse mais uma profecia, e essa aqui é a 7ª profecia do Antigo Testamento, que Mateus vai citar. E ele refere-se aí a um texto do profeta Isaías, lá do capítulo 9, do verso 1 e 2, que diz o seguinte, né? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra dos Zebulon e dos Naftali, mas no futuro haverá na Galileia dos gentios o caminho do mar junto do Jordão, e o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, raiou uma luz. Bom, e aí nós vimos que no final do verso 15, tá? Os melhores dos textos originais ali do grego, eles trazem a palavra gentios, referindo-se a um povo de todas as nações não judeus, enquanto algumas traduções optaram por já traduzir por nações, tá certo? E Mateus também usa um termo aqui que chama atenção nesse texto, falando a respeito de uma grande luz, que aquele povo viu uma grande luz. Lá no verso 16 ele fala isso. E aqui ele está querendo realmente se referir a uma absoluta luz, um oposto totalmente completo, né? A questão de uma escuridão absoluta. Tá? E essa palavra ela é usada no texto original somente quando se tinha interesse de referir-se à luz de Deus e à luz do Senhor Jesus. Amém?
Bom, e aí a pregação que Jesus vai estar trazendo, queridos, ela está muito alinhada à pregação que João Batista já vinha fazendo, tá? Conforme nós estudamos no capítulo 3. E o que Jesus estava pregando? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. O arrependimento, queridos, ele é um dos temas principais da Bíblia. Tá? Ele é encontrado 110 vezes, desde Gênesis capítulo 6 até Apocalipse capítulo 16. E o reino de Jesus, ele estava sendo anunciado no sentido realmente literal mesmo. Era isso que Jesus veio implantar. Pena que o judeu não compreendeu isso daí, certo? E ele só vai realmente concluir a implantação do seu reino na sua segunda vinda, quando ele vai retornar para estabelecer de forma definitiva o seu reino aqui na terra. Amém, queridos? Bom, e aí nós dessa forma terminamos a segunda parte aqui do capítulo 4. Nós vamos ver agora que Mateus vai trazer um texto falando sobre os primeiros discípulos. Nós vamos ao texto aqui também da NVI, do verso 18 ao 22 do capítulo 4, que diz o seguinte: E andando à beira-mar, do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Lucas também fala, queridos, sobre essa situação aqui envolvendo o chamado desses discípulos e Jesus. Tá? Estou trazendo aqui para você um mapa do Mar da Galileia, só para que você possa ter uma ideia. E na região mais abaixo aqui, no canto esquerdo do mapa, nós temos uma imagem. Olha que bonito que é o Mar da Galileia. Esse é o Mar da Galileia. Na verdade, é um grande lago, né? Como eles têm um pouco de escassez de água, quando se trata de um grande lago, eles chamam isso de mar. Tá? Nós vamos ver que o Mar da Galileia ele também recebia outros nomes. O chamado, querido, desses primeiros discípulos vai ilustrar para nós um propósito muito importante do ministério de Jesus, que é o de convidar pessoas para segui-lo, abandonando a sua vida, segui-lo em abnegada obediência. O Mar da Galileia, ele é um grande lago, como eu comentei com vocês, e um lago de água doce. Ele também é conhecido, é chamado em outras situações na Bíblia como o Mar de Tiberíades, ou então o Mar de Genezaré, ou o Mar de Quinerete. Tá? E nós vimos ali que os primeiros discípulos a qual Jesus se referiu foi André, Mateus cita André e Pedro. André, queridos, ele era um dos discípulos de João Batista. Olha que interessante. E ele já tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, mas ele voltou a pescar, até então ser chamado novamente por Jesus, juntamente com seu irmão Simão Pedro. Ele tornou-se, queridos, um dos 12 discípulos, apóstolos do Senhor Jesus. A tradição, ela diz que ele era da tribo de Rubem, e que ele, depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, ele foi trabalhar na evangelização de uma região conhecida como Sítia, na Rússia, e que lá ele foi martirizado. Na verdade, não se tem certeza se ele foi martirizado lá ou na Grécia. Tá? E aí nós vimos que o outro discípulo era Simão, seu irmão, Simão Pedro, também chamado Pedro, o Simão também chamado Pedro. Esse cara, ele tornou-se líder dos apóstolos. Isso é muito interessante, que ele também foi um exemplo muito representativo e importante entre os discípulos. Eu não vou falar muito de Simão, porque nós vamos falar de Simão bastante nos próximos capítulos. Então fica aqui apenas uma introdução para você poder saber quem eram esses dois, ok? Bom, e aí continuando, queridos, nós vamos ver que Jesus vai chamar esses dois para poder segui-lo, ou seja, venham após a mim. Essa é uma expressão, queridos, idiomática de discípulos, tem total relacionamento com o discipulado. Isso significa dizer que um discípulo, ele acolhe as crenças,
né, e o estilo de vida do seu mestre. Tá? E o chamado aqui para ganhar almas, tá certo? Ele é comparado à pesca no sentido de falar, olha, vocês vão deixar de ser pescadores para vocês agora começarem a trazer almas para o reino do Senhor Jesus. Vocês passarão a fazer obras para o reino, participar do reino, buscando as almas para apresentá-las à salvação. Mudando aí vocês de aqueles que caçam peixe para aqueles que vão buscar pessoas. Ok? Bom, e seguindo adiante, o texto nos fala também que eles deixaram tudo para trás. Olha, queridos, tornar-se discípulo de Jesus exigiu um custo e um compromisso desses homens. Deixar tudo para trás é requerido a todos nós que desejamos ser discípulo de Jesus. Isso significa dizer colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E a gente finaliza vendo que Jesus também chamou outros 2 homens. Tiago, que era irmão de João, e os 2 eram filhos de Zebedeu, também pescadores. Eles também, o Tiago também foi aí um dos discípulos do Senhor Jesus, um dos apóstolos, e ele foi um dos 3 mais íntimos de Jesus. A Bíblia conta que ele foi o primeiro mártir entre os apóstolos, ok? E segundo a tradição, ele era da tribo de Levi, por meio de pai, e da tribo de Judá, através da sua mãe. Portanto, ele era um cara que pertencia tanto à casa sacerdotal como à casa real. E ele chegou, queridos, a pregar no início do seu ministério, depois quando eles iniciam ali a parte de apóstolo deles, na Índia. Ele chegou aí para a Índia juntamente com Pedro e depois para a Espanha, sendo inclusive reconhecido como padroeiro da Espanha. Ok? E aí nós vamos agora fechar o nosso capítulo indo ao 4º tema, onde nós vamos ver Jesus ensinando e curando o povo. Olha o texto aqui da NVI, do verso 23 ao 25, que diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam vindas da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Amém? Só para que você possa ter uma ideia da dimensão, da repercussão do ministério de Jesus. Olha só, esse aí é o mapa de Israel nos tempos de Jesus. E aí você viu a citação que Mateus fez em relação às pessoas que viam, de Decápolis, ou seja, dessa região que está ao lado direito do mapa, vinham lá da região da Judeia, lá de baixo, onde fica Jerusalém, via da região lá de cima, do norte da Síria, os sírios fenícios, enfim. Houve grande repercussão aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. E nós podemos dizer, que começava verdadeiramente aqui a primeira viagem evangelística e missionária do Senhor Jesus. E o ministério de Jesus, ele possuiu 3 características centrais, que era de ensinar o povo, pregar a respeito do reino de Deus e curar. E é isso que nós vimos acontecer aqui neste capítulo. E aí, queridos, quando nós vamos ao texto, nós vimos ali que Jesus estava aonde? Ensinando, nas sinagogas. As sinagogas, eles eram os centros de oração, era o local de estudo, era o local de exposição das escrituras, da tradição judaica. Era também para eles considerado centros sociais, era o centro de serviço social de muitas aldeias. E nelas, claro, como nós sabemos aí pelos textos bíblicos, ficaram expostas, evidenciadas as hipocrisias, os comportamentos de hostilidade dos líderes religiosos daquela época. Anunciar, queridos, as boas novas significava apresentar a mensagem do reino dos céus. E com frequência, ao Senhor, ao fazer isso daí, ele despertava naquelas pessoas, principalmente os religiosos, hostilidade. Ok? Bom, e aí nós vimos que Mateus ali também falou que o Senhor Jesus curava pessoas. Quando nós vamos à tradução da palavra
curando pessoas, nós vamos à raiz de curar, que tem origem na palavra grega terapeu. E que isso significa, queridos, aliviar o sofrimento das pessoas, não só no sentido da doença física, mas até mesmo das doenças espirituais, aquelas doenças da alma. Né? E a gente pode ver que essa palavra, inclusive, ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. Né? Não só ela, como também a palavra enfermidades, que vem do original nosos, que é feito pelo menos 12 vezes no Novo Testamento. E fechando, né, os 2 últimos versículos, nós podemos observar que Mateus faz questão de chamar a atenção para a dimensão, como eu disse anteriormente, do ministério do Senhor Jesus, a abrangência que ele teve. Nós precisamos lembrar, né, que nos tempos de Jesus, a maior parte daquela região da Palestina estava sob jurisdição romana e da Síria. Né? Então, Mateus aí usa essa referência regional para poder mostrar que a abrangência do Senhor teve uma grande repercussão. Né? A Síria, ele cita inclusive a Síria porque o norte e nordeste ali da região da Galileia era de domínio sírio. E a outra região também, onde eram conhecidos ali como Decápolis, também era uma região onde haviam muitos gentios. E o ministério do Senhor chegou até eles. Tanto é que Damasco era uma cidade muito grande que ficava naquela região. Mateus, ele também utiliza, né, uma outra palavra para se referir a enfermidades que está relacionada a convulsões, né, ataques epiléticos, a epilepsia. Mas nós precisamos entender também que esse texto, a raiz, né, dessa palavra, ele não se referia somente a essas doenças físicas, mas também a pessoas sob possessão demoníaca. É o caso do exemplo que nós vemos lá em Mateus, capítulo 17, no verso 15, onde o Senhor Jesus cura um menino que se jogava no fogo, se jogava na água, fruto de uma ação demoníaca e que o Senhor Jesus expulsou. Essas duas palavras estão relacionadas à mesma raiz. Amém? E assim, queridos, nós terminamos o conteúdo, vamos assim dizer, né, do nosso capítulo 4. Mas eu quero fechar esse estudo bíblico trazendo para você aquilo que nós podemos trazer para a nossa vida, aquilo que nós podemos aplicar verdadeiramente na nossa vida. E aí, quando nós olhamos para a tentação do Senhor Jesus, nós vemos que Jesus foi tentado para vencer a tentação, né? Todo cristão, querido, pode vencer a tentação com a ajuda do Senhor Jesus. E Ele está disposto a nos ajudar a fazer isso. Ele foi tentado para se identificar conosco e para nos socorrer nas nossas tentações. Exatamente, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe até onde eu e você podemos ir. E Ele está disposto, né, como eu disse, já a nos ajudar. Jesus sofreu, queridos, tentações para também aprender e para nos ensinar que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Mesmo, queridos, sendo cristãos, mesmo sendo fiéis ao Senhor, nós estamos sujeitos, nós estamos suscetíveis a tentações. E nós temos que entender, né, que é preciso superá-las para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos desenvolver. Elas são provações que Deus coloca na nossa vida para que haja em nós crescimento. Jesus foi tentado nas 3 áreas da sua vida, nas suas necessidades, ele foi tentado na sua segurança e ele também foi tentado na adoração. O diabo, queridos, ele investe contra nós nas nossas fraquezas. Ele sabe aonde estão as nossas deficiências, aonde a gente tem dificuldade. É por isso que nós devemos estar sempre atentos e vigilantes para que nós não venhamos a ser alvo das ciladas de Satanás. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, outra coisa nos chama a atenção também, porque ele não só pregava, mas ele também curava. Ele não só falava, mas ele também fazia. E isso é extremamente importante. Nós não podemos nos confortar ou nos conformarmos em irmos somente à igreja. Nós somos chamados para ser a igreja, para realmente viver aquilo que nós pregamos. E por fim, eu quero chamar aqui a sua atenção ao fato do chamado do Senhor aos discípulos. Ali eles entenderam o significado do siga-me, ou então, né, do venha após mim. E na verdade é isso que nós precisamos compreender na nossa vida. Seguir ao Senhor requer isso, abdicação, abrir mão de você, seguir as vontades do Senhor, os seus conselhos e os seus mandamentos, né? Ou seja, requer submissão e obediência. E eu quero fechar esse treinamento com uma pergunta retórica para a sua reflexão. Você tem feito isso? Amém? Pois bem, aqui nós fechamos esse estudo. Na próxima videoaula nós estaremos iniciando Mateus capítulo 5,
e eu gostaria muito de ter a oportunidade de ver você comigo. Vamos estar falando sobre o Sermão do Monte, um texto maravilhoso e que eu tenho certeza que lá também aprenderemos muitas coisas. Portanto, fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima videoaula.